Muito bem, estamos de volta. O programa de hoje está super legal, falando de um assunto que passou a fazer parte da nossa vida, mas a gente talvez não esteja acostumado a pensar na Covid-19, como vamos trazer aqui nesse programa de hoje. Sabe por quê? Porque desde a chegada desse vírus, novas descobertas sobre a doença vêm surgindo a cada dia. E um estudo publicado no jornal científico Circulation Research informou que o coronavírus é, na verdade, uma doença vascular. Surpreendente, né? Mas qual seria a relação do vírus com esse sistema vascular? Como é que a gente consegue identificar algum problema nesse sistema tão importante? E melhor, será que existe algum método de prevenção? Nós queremos respostas para essas perguntas importantes e convidamos o médico vascular Dr. Gustavo Marcato para estar aqui com a gente hoje. Eu quero convidar você também para fazer parte dessa conversa. Manda aqui no nosso WhatsApp, esse número que está aparecendo aqui na sua tela. Pode usar o QR Code aqui também e você vai entrar em contato com a gente para trazer a sua pergunta aqui para o nosso especialista. Quer? O QR Code aqui está disponível para você e o nosso número você pode anotar agora. Ele é 12 98266 0004. Na medida do possível, sua pergunta pode aparecer aqui na nossa tela. Doutor Gustavo, bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem com o senhor? Olá, Teru, boa tarde para você e a todo mundo que está assistindo o programa aqui hoje. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. A gente que agradece, doutor, porque muitas preocupações surgiram desde a Covid-19 e à medida que os estudos iam saindo e que as mudanças também no vírus iam acontecendo, a gente percebeu que o sistema vascular também era mira desse vírus. Mas eu acho que antes de falar exatamente como é que isso acontece, qual é essa relação, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que compõe esse sistema vascular. Teru, essa pergunta é muito boa porque isso gera muitas dúvidas. O sistema vascular ele é composto principalmente pelas artérias, pelas veias. As artérias levam a circulação para os órgãos, as veias trazem de volta. E também o sistema linfático, que faz uma parte da drenagem dessa circulação que precisa voltar para o coração, que é um órgão que é estreitamente ligado junto com o sistema circulatório. E ele tem abrangência de todo o organismo, porque todos os órgãos precisam ser irrigados e drenados. Então, ele se comunica com o corpo todo. Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando pensa nas complicações relacionadas com esse sistema. O corpo todo precisa ser vascularizado, ou seja, precisa dessa circulação acontecendo, porque quando falta sangue ou falta oxigênio, a gente corre risco de vida, né, doutor? Exatamente. As lesões mais graves, como o infarto, o derrame, são por conta de faltar a circulação em determinado órgão, no coração ou no cérebro. Agora, doutor, existem itens na nossa agenda, na nossa vida, que podem interferir nesse sistema vascular e que, às vezes, a gente não leva muito em consideração. Algumas dessas coisas são hábitos da nossa vida. Eu vou virar aqui, olha, porque eu queria que o senhor comentasse o sedentarismo, também o uso do cigarro, tabagismo. Olha outra coisa aqui que pode interferir no sistema vascular, bebidas alcoólicas. Tem gente imaginando que não tem nada a ver. A alimentação desregrada e também dormir mal. Como é que tudo isso aqui tem a ver com esse sistema circulatório, doutor? Isso é uma coisa muito importante, porque como eu falei, esse sistema ele passa por todo o organismo e ele sofre diversos tipos de regulações diferentes. Ele depende do nível de estresse, do nível de hormônios, do funcionamento do coração, do funcionamento muscular, de como está a nossa hidratação, de como que estão os nossos nutrientes, porque todas essas coisas, sedentarismo, cigarro, álcool, pessoa ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, tudo isso interfere na dinâmica da circulação, que é um sistema que vive em movimento, ele não fica parado, ele está em constante movimentação. Tanto os vasos, que eles dilatam e se contraem de acordo com os estímulos, e o conteúdo que passa dentro dos vasos,
que é a circulação sanguínea, que ela pode ficar mais grossa, mais fina, com mais nutrientes, com menos nutrientes. Então, tudo isso se junta e interfere diretamente na qualidade da nossa vida, porque isso pode prejudicar ou melhorar o funcionamento de todos os nossos órgãos. Agora, doutor, quando a gente fala de Covid, do vírus da Covid, a gente, inclusive vou virar aqui porque não faz parte do estilo de vida, mas a gente colocou aqui nessa reunião aqui de vilões, porque ele realmente veio para amedrontar e, na verdade, ameaçar esse sistema vascular de bom funcionamento. Quando ele ataca o organismo de alguém, parece que o primeiro órgão, o órgão de entrada, seriam os pulmões. Mas como é que isso se relaciona com o sistema vascular? Porque existe aquela tempestade inflamatória e aí eu queria saber como que essa tempestade vai afetar esse sistema vascular, porque muita gente realmente ficou com medo e teve complicações nessas áreas. Isso é muito interessante, Teru, porque inicialmente ninguém sabia nada sobre o Covid e ainda estamos aprendendo todos os dias sobre essa doença que é muito recente. Então pensava-se que ela era uma doença pulmonar exclusivamente, depois evoluindo para outras variações e outros tipos de manifestações. Porém, cada vez mais foi se comprovado que as principais lesões causadas pelo Covid-19 são no sistema vascular. Inclusive, os problemas pulmonares, eles vêm em decorrência das lesões vasculares, da irrigação desse pulmão pelos vasos sanguíneos. Por isso que tem essa dificuldade respiratória tão grande. Muito interessante pensar nisso, né? Porque a gente pensa em pulmão, respiração e só, mas ele também é todo irrigado e ele ajuda o coração a funcionar, né, doutor? Todo não, ele é muito irrigado, é um dos órgãos que mais recebe circulação em conjunto com o cérebro, que ele tem que receber o sangue que está sem o oxigênio, colocar o oxigênio e devolver esse sangue para a circulação. Então é uma área muito sensível às alterações circulatórias. Agora, doutor, um dos grandes medos da Covid-19 seria a trombose. Eu vou colocar na tela agora uma animação e eu queria que o senhor explicasse o que está acontecendo para formar a trombose. A trombose ela acontece, Tiro, por alguns fatores. Nesse caso aí, mostrando pela lesão na parede do vaso, que impede a circulação de fluir. Então, ela acaba entupindo esse vaso. Isso pode acontecer tanto nas veias, como nas artérias. Como nesse caso aí, uma trombose provavelmente pulmonar por causa da obstrução da artéria. A trombose também pode acontecer por conta da circulação estar muito devagar, muito lenta, ou pelo sangue estar muito grosso, muito viscoso. Então, esses são os três principais fatores. O vaso estar machucado, que é o principal mecanismo do Covid, o vaso estar com a circulação lentificada, devagar, ou ele estar muito grosso, fluindo muito devagar durante o percurso que ele deve percorrer. Essas são as três principais fatores que causam a trombose. Agora é o seguinte, doutor, existe a trombose venosa e a trombose arterial. Para a gente tem diferença, doutor, ou seria mais uma coisa técnica para os médicos? Tem uma diferença muito importante, Tereu, porque as tromboses arteriais, elas tendem a ser muito mais graves. Por exemplo, o infarto, ele é um tipo de trombose da artéria coronária, que a pessoa sofre a irrigação do coração. Aí o músculo do coração morre, por isso que é grave. E da mesma forma, o AVC, que ele pode ser por uma trombose na veia que irriga o cérebro, na artéria que irriga o cérebro, desculpa. Então, essa artéria que sofre a trombose perde a perfusão de uma determinada área, que pode causar sequelas para os pacientes. Existem outros tipos de AVC também, não só por esse tipo de trombose. E quando ela acontece nas veias, em geral, elas se iniciam nas pernas, na grande maioria dos casos, mas também pode começar no braço, ou até no próprio pulmão, que é o que a gente tem da embolia pulmonar, que ficou tão conhecida agora depois do Covid. Doutor, agora a gente gostaria de prevenir a maioria dos problemas de saúde, né? E a Covid ela veio com essa força e assustou muito a gente, mas também teve um papel, se é que a gente pode tirar coisas boas, né? Um papel legal de despertar a gente para o cuidado, para a prevenção, para a atenção a coisas que a gente normalmente relevava ou ia meio que empurrando com a barriga. Eu quero saber, tem interação?
Chegou a interação, então vai ver que tem a ver com o que eu vou perguntar. Vamos ver a interação primeiro. O Guilherme está sabendo o que é que pode fortalecer o sistema vascular. E era justamente isso que eu ia falar, doutor, sobre prevenção. O que dá para fortalecer, o que dá para prevenir nesse sistema tão importante do nosso corpo? Teru, essa é a melhor parte, que isso é muito simples de se fazer. Depende muito dos nossos hábitos de vida, que principalmente eliminar esses fatores de risco que a gente falou no quadrinho anterior que você mostrou, é tirar o cigarro, tirar a bebida alcoólica, ter uma alimentação saudável, com uma boa hidratação e a prática regular de atividades físicas. Essas atividades em conjunto são o que vão prevenir a gente de ter problemas vasculares. Agora, são assim, recomendações bastante simples, doutor. E quando a gente vai num médico vascular, do seu calibre principalmente, a gente não espera que ele fale, você precisa beber mais água, tem que melhorar essa hidratação. Olha, itens como esse aqui, olha, usar roupas adequadas, confortáveis, inclusive o uso de algumas meias, né? Como o senhor falou da outra vez que conversamos aqui, atividade física, parece que isso é tão simples, doutor, por que é tão eficaz e as pessoas acabam deixando de lado? Isso é uma coisa muito importante, Teru, que não depende do médico, depende da pessoa mesmo, entender a necessidade de estar se cuidando. E o principal fator que vai ajudar é ela tomar consciência da necessidade e da importância da prevenção, porque é muito melhor a gente prevenir essas lesões do que a gente ter que cuidar desse problema no futuro. Agora, doutora, a gente percebeu, eu sei que tem muitos estudos ainda em andamento, sobre a diferença de quem tem um estilo de vida saudável e de quem não tem. Pessoas, por exemplo, com risco, né, que já eram obesas, mas que de repente dormiam bem, ou que se alimentavam bem, ou que faziam algum tipo de atividade física, tiveram uma melhor resposta mesmo diante da Covid. Queria saber se esse estilo de vida seria capaz também, não só isso, né? Isso aqui está de maneira muito resumida, mas se um estilo de vida saudável poderia evitar estragos da Covid no sistema vascular. O que a gente observa, Teru, é que eles são muito importantes para ajudar a recuperação do nosso organismo. Não que isso vá prevenir a pessoa de ter o problema, porque foi visto já e comprovado várias pessoas jovens e saudáveis que tiveram Covid e acabaram tendo complicações graves. Então, é importante a gente entender o conceito geral de cuidado com a saúde, tanto para a prevenção do Covid, como para a manutenção disso ao longo do tempo, porque manter o nosso corpo cada vez mais saudável vai ter para nós uma qualidade de vida menor, consequentemente, menos complicações no futuro. E é interessante que quando a gente adota medidas assim positivas, medidas que fazem a gente sair da zona de conforto, doutor, também proporciona para a gente uma capacidade até mental, né, de encarar os desafios da vida, porque Covid foi um desafio muito sério, muito importante, mas a gente enfrenta outros. O risco de um AVC para uma mulher que está na menopausa é real, ele está aumentado, né? Mas como a gente faz essas mudanças, encara desafios menores dia a dia, parece que a gente também encara os desafios grandes com mais coragem, eu diria, não é? Quando a gente tem a consciência, Teru, que é o mais importante, nós vamos adquirindo isso gradativamente durante o tempo. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes, quem não tem os hábitos, que comece isso de uma maneira gradual, aumentando um pouco a ingesta hídrica, sem exageros, para até ele se acostumando com isso, que ele vai iniciando uma atividade física devagar, de acordo com a sua capacidade física naquele momento. Então não adianta a pessoa falar para alguém lá e fazer atividade academia 6 dias na semana por 1 hora, que ela não vai conseguir se ela é sedentária. Então ela tem que começar isso gradativamente, para que o seu organismo vá se adaptando, ela vá se acostumando com isso e tomando gosto também pelo que ela está fazendo. Porque se for uma coisa que ela não gosta, vai ser muito mais difícil dela aderir. Com certeza, vai acabar rapidinho. Agora é o seguinte, doutor, muita gente venceu a Covid, tá bem, mas resta aquele medinho, aquelas pessoas que já tinham doenças antes da Covid, doenças do sistema vascular, correm maior risco depois de terem a Covid? Precisam ficar atentas de alguma forma? Os trabalhos atuais têm mostrado que as complicações podem ocorrer mesmo depois de passado o período da infecção viral em si, porque as lesões persistem, principalmente para as pessoas que já têm fatores de risco,
como doenças das varizes, como doenças do coração, que já usam remédio para pressão alta ou diabetes. Então, o ideal é que essas pessoas que sofreram Covid, mesmo que já recuperadas, passem pelo seu médico vascular para estar fazendo uma avaliação correta do seu risco e tomar as medidas necessárias. Às vezes precisa tomar um medicamento, às vezes não precisa, às vezes precisa readequar o que ela já utiliza. Então é muito importante a pessoa ter essa consciência de estar se cuidando se ela já possui os fatores de risco e foi acometida pelo Covid. Olha aí, então, olha, faz parte do cuidado você estar acompanhando com o seu médico e fazer a sua parte em casa, mas estar também com os exames em dia, com aquele olhar clínico, para que não tenha nenhum susto por aí. Quero agradecer a presença e a participação aqui do Dr. Gustavo Marcato. Você gostou da conversa com ele, da aula que ele deu? Ele explica de uma maneira leve, agradável, né? Tem mais conteúdo para você. Olha, as redes sociais estão passando aqui, olha, @Dr. Gustavo Marcato, com 2 T's. Dr. Gustavo Marcato para você lá no Instagram. Ele disse que da última vez que esteve aqui, né, doutor? Muita gente acabou mandando mensagem por lá, né? Recebemos muitas perguntas e é muito bom ter eu estar aproveitando esse canal para esclarecer cada vez mais os telespectadores. Eu agradeço, doutor, porque informação faz a gente agir de maneira diferente. Muito obrigada e até a próxima. Até, obrigado. Muito bem, olha, a gente vai fazer um curto intervalo, mas já se prepara, põe aquele seu tênis, arrasta essa cadeira, esse sofá por aí, porque tem Acerte o Passo com Tânia Santos por aqui e você vai fazer exercício em tempo real com ela. E ainda hoje eu te ensino a preparar essa saborosa sopa de feijão com beterraba. Não sai daí não, porque Vida e Saúde volta já.